Então, para você que acha a planta bonita e tem dificuldade para cuidar das plantas, compra na floricultura, leva para casa, ela do nada seca, morre. Preste atenção. A gente ama a planta, mas tem que saber cuidar, porque isso também é uma forma de ter contato com a criação e com o nosso Criador. E na natureza que a gente revigora a nossa gratidão. E hoje, a dica para decoração aí da sua casa é como fazer um terrário de cactos ou de suculentas. Eles são excelentes opções de plantas para pessoas que não têm muito espaço, habilidade ou tempo para criar um jardim. E a repórter Carol Matos chega agora para ensinar o passo a passo de um lindo terrário de Nossa Senhora Aparecida. Vamos acompanhar. Elas colorem e alegram qualquer ambiente. Onde tem plantas, tem mais vida. E para quem gosta de decoração, existem os terrários. Esses recipientes, onde, segundo especialistas, se reproduzem as condições ambientais necessárias para diferentes seres vivos. Os terrários podem ter diversos tamanhos e serem feitos de vários materiais, não apenas no vidro, mas também madeira, acrílico, PVC e outros. Um terrário funciona como uma pequena estufa que recria as condições de um ambiente tropical, ou seja, a umidade e temperatura, possibilitando assim o cultivo das plantas, como se estivesse no mundo natural. E que tal se você aprender a fazer um terrário? É isso mesmo, ter aí para decorar a sua casa, seu ambiente de trabalho, dar de presente para alguém, ou melhor, fazer dessa atividade um ganho extra. Quem fez isso é a Juliane, que está aqui conosco, pedagoga, que inclusive mudou de profissão ao aprender essa técnica, é verdade, Ju? Sim, foi sim. Durante a pandemia? Durante a pandemia. Quer dizer, foi uma nova atividade? Sim, foi uma nova atividade. Eu sempre trabalhei na área educacional, né, como consultora educacional, e durante a pandemia, né, trabalhando de casa, resolvi mexer com as plantinhas, fui conhecendo os terrários e me especializei na área. E deu tão certo, gente, que hoje ela vai ensinar pra gente como fazer um terrário. Vamos começar? Vamos sim. Qual é o primeiro passo? Vamos lá. Primeiro é a limpeza, né? O vidro, quando a gente compra, ele tá cheio de marca, cheio de poeira, então lava ele bem com esponjinha, com água, sabão. E eu sempre passo o álcool, tá? Com papel toalha. Depois de tudo certo com a higienização, nós precisamos de fazer a drenagem, porque o vidro ele não tem furo, né? Então a gente tem que fazer uma boa drenagem para as plantas, para a raiz não apodrecer, tá? Aí a gente pega o seixo maior, a pedra seixo, ele tem de vários tamanhos. Então a gente vai pegar da maior e sempre colocar com cuidado para não dar atrito no fundo do vidro, tá? Senão pode trincar, né? Isso. Do maior, vamos pegar pra gente até mesmo fazer umas camadas de texturas, né? E olha, para fazer o terrário, a mão suja, viu? Tudo isso aqui, Ju, eu encontro em floricultura. Floricultura, tanto a casca de pinos, as suculentas, geralmente nos gardens maiores, né, nas floriculturas maiores, que você vai achar uma variedade maior de suculentas. Porque a gente sempre tem que ficar atento. A gente tem as suculentas que é de sol pleno, que realmente é para um terrário que fica numa área aberta, onde bate o solzinho da manhã, e as suculentas de sombra, que não tem a necessidade do sol. Agora, o musgo, ele é para fazer uma camada, né, para não deixar a terra passar pela drenagem. Precisamos umedecer, não precisa de encharcar, tá? É só umedecer, tira até um excessozinho e vai fazendo uma caminha aqui para receber a terra, tá?
Agora, com um socador, que eu mesmo fiz, tá? Não tem segredo, é uma rolha de vinho com uma hastezinha. Essa hastezinha é aquelas de orquídea, para sustentar a orquídea. Eu venho, assento ele aqui. E quando a gente coloca o musgo, fica sujo em volta, certo? A gente vem aqui. Agora é o momento da terra, tá? Do substrato. Com a colher ou a conchinha que você tem na sua cozinha, pode observar que o substrato para suculentas, que na verdade nas floriculturas são vendidas como substrato de rosa do deserto. E aí, como você já tem uma ideia de mais ou menos como você vai fazer, geralmente, esses terrários é bom deixar sempre as suculentas no meio, porque elas crescem. Como são mudinhas, tem suculentas que ficam maiores do que esse vidro, tá? Aí a gente usa o socador de novo. Só para compactar? Só para compactar. Aqui a gente o nosso terrário está preparado para receber as suculentas, tá? A gente dá leves apertadinhas aqui, ó, no vasinho, faz uma pinçazinha assim com a mão e puxa, tá vendo que ele sai todinho, sai o torrão todinho. Aí o que a gente limpa ela, sempre tira esses galinhos secos, tá? Ó, eles estão soltinhos, tá vendo? É só pincelar aqui e tirar. É bom a gente tirar um pouco do excesso dessa terra que vem nela. Deixar só a raiz? Só a raiz. Se não conseguir tirar tudo, não tem problema, tá? Aqui, ó. Pronto. Ela tá preparada para colocar no terrário. Faz um buraquinho. Faz o buraquinho. E aconchega ela na terra. E vamos abraçando a raiz da terra com a raiz da planta com o substrato. Pegamos novamente o socador para firmar a suculenta substrato. O humus de minhoca, ele é a comidinha da planta, né? Ele tem tudo que a suculenta precisa. Então, como a gente já colocou a primeira suculenta, vamos polvilhar o humus de minhoca por cima do substrato e em volta dessa suculenta. E as próximas que a gente colocar, que nós vamos colocando, ela vai já pegando na raiz, tá? Vamos para a segunda suculenta. O mesmo processo, isso. Agora, nós vamos colocar a forração, tá? Essa plantinha, ela é uma folhagem, ela chama barba de Moisés. Existem dois tipos de barba de Moisés, a planta aérea e essa, que é a forração, como eu disse. Da mesma forma, apertar o potinho. Essa, a gente pode dar uma viradinha no pote. A gente pode dividir ela também. Se você não quiser usar essa quantidade, a gente divide ela para colocar no terrário. Como o meu terrário é pequeno, esse é o suficiente, tá? Vai acomodando aí também? O processo é o mesmo. Agora vamos para a fase do acabamento. Então vamos lá. Agora vai o momento da criatividade. Isso. Eu posso usar também imagens, tá? Tem miniaturas, casinhas, barcos, imitar o que você realmente gosta, né? O que te inspira. O seixo, ele pode ser assim também, que é pedrisco, tá? Ele tem de várias texturas, formas. É bom para você dar o acabamento.
mais delicadinho. Esse tipo de terrário, na verdade, ele não demanda muitos cuidados. É a cada 10 dias, no tempo muito seco, né? No Centro-Oeste, aqui em Goiás, o tempo é muito seco. Então, às vezes, nesse período de 10, né? E de 10 dias, e dias mais úmidos, 15 dias. E como eu vou regar? Eu vou pegar um borrifador? Não, aqui Não? ó. Olha, Com uma seringa. E detalhe, a água não pode pingar nas folhas das suculentas, porque em uma folhinha dela tem 5 ml de água, em uma única folha. Então ela não tem essa necessidade de água, até mesmo porque são plantas desérticas, né? um investimento médio de quanto para montar esse terrário? Aqui eu gastei por volta de 50, 60 reais. Isso depende do local onde você compra suculentas, o vidro, substrato e os seixos são os mais baratos, porque você geralmente compra sacos de 2 quilos o seixo, então vai dar para muitos terrários, e o substrato é de 4 quilos, né? Então dá para fazer bastante terrário com esses, mas o que vai dizer o que você vai gastar mesmo são as suculentas, o vidro, e se você quiser colocar, como aqui nós colocamos a imagem, o valor da imagem também. Para quem ficou interessado, anote aí o que você vai precisar para fazer um terrário como esse. 2 mudas de suculentas, folhagem de forração de barba de Moisés, cascas de pinos enceradas, pedras decorativas, pedras seixo, humus de minhoca, substrato para suculentas rosa do deserto, musgo seco e uma peça de aquário. Detalhe, depois de pronto, a manutenção do terrário é feita de 6 em 6 meses, com a poda das plantas que cresceram, a retirada das folhas secas e a limpeza do vidro para evitar fungos. Se você gosta de inovar, há ainda a opção dos terrários fechados, que são mini ecossistemas, em garrafas ou em outro recipiente com tampas, como esses pingentes.